Bom dia, bom dia, bom dia, galerinha do sexto ano, como é que vocês estão? Espero que todos bem. A nossa aula de hoje, sexta-feira, dia 12 de junho, é a nossa última aula gravada nesse sistema de aulas online, porque a partir da semana que vem todas as nossas aulas serão ao vivo. Então, nessa aula gravada, a gente vai fazer a correção dos exercícios que eu passei para vocês na quarta-feira, que é página 56, 59, 60 e 61. Alguns eu vou resolver direto aqui na apostila, outros eu vou usar a minha folha, e os últimos ainda eu vou fazer no meu quadro, certo? Então, a gente vai conseguir passar por todos eles. Então, vamos lá. Página 56, questão 1. Ele pede para que eu escreva os pares ordenados que determinam cada um dos pontos do seguinte plano cartesiano. Então, ele deu o plano cartesiano e ele quer que eu escreva os pontos dele. Então, lembrando que quando a gente tem que escrever uns pontos no plano cartesiano, a gente sempre começa escrevendo os pontos da abscissa, que é o nosso x, e depois o nosso y. Sempre vamos olhar o x primeiro para depois o nosso y. Vamos lá. Ponto A. O ponto A, ele tem como coordenada x 3. Então, ele é 3 de x. E como coordenada y, 4. Porque ele está 3 no x e 4 no y. Então, 3 e 4. Acho que eu vou fazer aqui do lado. Vocês conseguem enxergar aqui? Isso, ó. Vou fazer aqui. Ponto B. Ponto C. Ponto D. E. F. Ainda dá. F. G. E H. Certo? Vamos continuar então. O ponto B. Ó, o ponto B, ele tá aqui, pontinho amarelo. A coordenada de x dele é 6, então 6 para x. A coordenada de y dele é 3. Então, 6, 3. Ponto C. Ponto C é o ponto verde lá, ó. Coordenada de x dele, 11. Coordenada de y dele, 7. Ponto D. O ponto D é o ponto laranja aqui, ó. Laranja, vermelho. Que ele está exatamente em cima do eixo. Em cima do eixo y está esse ponto. Então, o que a gente sabe? Que x ele não teve posição nenhuma, então o x é 0. O x é 0 e o y é 2. Seguindo, o ponto E, lá em cima de verde, é x2 e y8. Então, x2, y8. O ponto F, ele é x7 e y6. Então, x7, y6. Ponto G, ponto roxinho aqui embaixo, ó. x12 e y1. Viram que todas as vezes que eu tratei os pontos, primeiro eu fiz de x e depois de y. Então, o G é 12 para x, 1 para y. E o H, ele está em cima do eixo x, em cima do eixo das abscissas. Quer dizer, ele teve movimentação só no eixo x, que é 9. Para o y, como ele não teve movimentação, 0. Assim, eu consegui escrever todos os meus pares ordenados em relação a esses pontos. Beleza? Questão 1, feita. Vamos para a questão 2. Ele pede para desenhar um plano cartesiano e traça o segmento que vai do ponto M0 e 2 a N4 e 5. Vocês devem estar conseguindo ver que já está feito o plano cartesiano, certo? Assim como estava feito de cima, assim como a gente fez na nossa aula. Agora eu só preciso listar os pontos. M0 e 2, 0 para o x, 2 para o y. Então, 0 para o x, 2 para o y. E o ponto N é 4 e 5. 4 para o x, 5 para o y. Então, se ele pede para que a gente trace o segmento, a partir de 2 pontos eu consigo traçar o segmento, não consigo? Então, tenho 2 pontos, venho aqui, ó. Tracei a minha reta, como todos podem ver, é uma reta bem bela, bem bonita, certo? Essa questão é mais para que vocês montem o plano cartesiano, que vocês consigam construir ele. Vamos para a página 59. A página 59,
do Explore Seu Conhecimento, né? Lá no início tinha questões que eram envolvendo a página 58. Quem fez não tem problema, quem não fez também não tem problema, porque eu queria essa parte do Explore Seu Conhecimento, certo? Na página 59, ele vai começar a falar sobre tudo que a gente viu no capítulo. Então, vamos lá. Como se classifica os triângulos quanto aos seus lados? Lembrando que triângulo pode ser classificado em relação aos seus lados e em relação aos seus ângulos. Em relação aos seus lados, ele pode ser classificado em isósceles, escaleno e equilátero. Aonde o isósceles é aquele que tem dois lados iguais, o escaleno é aquele que não tem nenhum lado igual e o equilátero é aquele que tem três lados iguais, certo? Letra B. Como se denomina o triângulo que possui três lados com a mesma medida? Eu acabei de dizer, aquele que tem três lados com a mesma medida, ele é equilátero. Isso ele está falando só em relação aos lados e não em relação aos ângulos. Quantos lados congruentes possui um triângulo isósceles? O equilátero, 3 iguais. O escaleno, nenhum igual. O isósceles, 2 iguais. 2. Como se denomina o quadrilátero que tem somente dois lados paralelos? Se a gente está falando de quadriláteros, a gente tem três tipos. Ou os paralelogramos, que os lados opostos são paralelos, tendo dois pares de retas paralelos. Aqueles que não são nada, ou aqueles que só têm um lado paralelo, que é o trapézio. E quais ou qual é ou são os paralelogramos que possuem os quatro ângulos retos? A gente tem dois paralelogramas que possuem os quatro ângulos retos. São eles o retângulo e também o quadrado. Lembrem que o quadrado é aquele que é o fusão, né? É o especial de todos. Então, se o retângulo é, o quadrado também é. Depois ele pergunta, que nome se dá aos paralelogramos que possuem os quatro lados congruentes? De novo vai aparecer o quadrado, porque a gente sabe que o quadrado tem quatro lados iguais. Então, de novo, aparece o quadrado. Mas, além do quadrado, a gente tem um outro que também aparece quatro lados iguais, que é o losango. Certo? Pessoal, isso é só revisão de tudo que a gente viu no capítulo, né? Questão número 2. Observe o triângulo a seguir e determine com o auxílio de uma régua a medida do lado AB. Em seguida, faça o que se pede. Primeiro, classifique esse triângulo quanto aos ângulos e quanto aos seus lados. Tá. Se a gente pegar uma régua... Eu tenho uma régua aqui? Eu tenho. Calma um pouco. Se a gente pegar uma régua e medir essa distância aqui, ó, a gente vai ver que essa distância é de quase 5 centímetros. Quase 5 centímetros. Então, a gente vai determinar primeiro que esse triângulo tem três lados diferentes. Um triângulo que tem três lados diferentes, ele é escaleno. Agora eu preciso classificar em relação aos lados, aos ângulos, desculpa. Primeiro que não tem três ângulos agudos, então não pode ser acutângulo. Não tem um ângulo obtuso, então não pode ser obtusângulo. Ele tem um ângulo reto, então, se ele tem um ângulo reto, ele é um triângulo retângulo. E depois ele pergunta qual o valor do ângulo C. Se ele é um ângulo reto, um triângulo retângulo, esse ângulo tem que ser de 90 graus. Fechou, pessoal? Então, espero que não tenha ficado dúvidas por aí. Vamos para a página 60, que eu vou para a folha e para o meu quadro daqui a pouquinho. Fazer a questão 3 aqui ainda. A questão 3 diz o seguinte: de acordo com o cubo a seguir, assinale a figura que representa a sua planificação e nela pinte os quadrados que representam as faces opostas destacadas no cubo. Então tá.
No cubo que está dizendo ali, as faces opostas são aquelas que estão na base e no topo. Primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar qual das duas planificações que são planificações do cubo. Se eu pudesse dobrar essas duas planificações, vou pensar na B. Ó, dobraria. O que aconteceria com essas duas pontas? Isso aqui ia ficar né? E essas duas pontas elas iam ter que dobrar para o mesmo lado. Então, não posso fazer com essa planificação. A primeira relação que a gente tira é que a letra A vai ser a nossa planificação. Porque quando eu dobrar esses 4 do meio, eu ainda vou ter 2 para fechar. E esses estão fechando um de cada lado, vão fechar assim, o que não acontece na outra. Depois ele pede para que eu pinte a possibilidade de estar no topo, na base no topo. Vai depender do jeito que ficou esse dado. Então, ele pode acontecer 3 tipos. Vocês até estão vendo aqui esses tipos, né? Pode acontecer de ser esses 2 topos aqui, como eu já tinha feito, certo? Mas, quando eu fiz dobrando isso, pode acontecer que tenha como lados opostos esse e esse, né? Porque quando esse dobro vai ficar de um lado, esse dobro ficou do lado, ficou em lados opostos. Ou ainda pode acontecer de ser os dois em laranja que eu estou fazendo. Pelo mesmo motivo. Só vai depender do lado que ficou esse nosso cubo. Tudo bem? Pessoal, espero que não tenha ficado dúvidas. Vou fazer uma transição aqui para a nossa folha e a gente já retorna. Então, vou deixar assim. Fazendo a mudança aqui para a nossa folha, a gente vai resolver a questão número 4. A questão número 4 diz o seguinte: aplicando a relação de Euler, determine. Antes de eu aplicar qualquer coisa, eu vou escrever a relação de Euler novamente. Vértices mais faces igual a aresta mais 2. Preciso agora determinar o que ele vai me pedir. Na letra A, ele diz que o número de arestas de um poliedro de 6 faces e 8 vértices. Então, ele me diz que vértices são 8, que faces são 6, e ele quer descobrir as arestas. Vamos usar a relação para isso. A relação me diz que vértice mais face. Se é vértice mais face, esse polígono que a gente está trabalhando, esse poliedro que a gente está trabalhando, ele tem 8 faces, 8 vértices mais 6 faces. Isso é igual à quantidade de aresta mais 2. Então, se a gente soma desse lado, 8 mais 6 é 14, igual a aresta mais 2. Se eu tenho que esse valor é 14 e o valor das arestas é um número somado mais 2 dá 14, só vai acontecer se a quantidade de aresta for 12. A mesma relação a gente vai fazer para a letra B, que diz que o número de vértices de um poliedro, que tem 30 arestas e 12 faces. 12 faces. Vou colocar na relação. Me diz que a quantidade de vértices mais 12 faces é igual à quantidade de arestas mais 2. Fazendo isso aqui, a gente vai pensar o seguinte. Vértices mais 12 é igual a 32. 32. Se um valor é 32, o outro valor é vértice mais 12, qual é o valor que somado com 12 vai dar 32? 20. Descobrir quantidade de vértices. Relação de Euler, pessoal, bem simples de ser utilizada. Certo? Então agora a gente vai passar para o nosso quadro para eu poder continuar nossas questões. Então, aqui no nosso quadro, eu já fiz o plano cartesiano para que a gente consiga resolver as questões. Tentei manter a mesma medida para todos os pontos. E aí eu vou resolver, acho que até a 61, questão 1, lá do Mergulhando Fundo, aqui no nosso quadro. Vamos para a questão 5. Ele fala o seguinte. Se um polígono tem vértices nos pontos A, 0 e 3 e B, 1 e 4, determine outros vértices de modo a formar alguma coisa. Primeira coisa, eu vou botar esses pontos que ele está me pedindo. Ponto A, 0 e 3. 0 e 3 significa que é x0
Então não andou nem para cá nem para lá. E y3. Então, ó, 1, 2, 3. Esse aqui é o nosso ponto A. E o outro, 1 e 4. 1 no x, 3, 4 no y. Ficou meio pequeno, né? 1 e 4. Aqui, 3. Então, esse ponto é o ponto B. Agora, ele pede para que eu determine outros vértices para formar um paralelogramo de lado AB. Então, se é um paralelogramo, os lados opostos têm que ser iguais. Então, aqui eu já tenho uma reta. Eu preciso de outra reta que também esteja nessa mesma formação. Pelo menos que ela seja paralela. Não precisa ser da mesma medida. Da mesma medida a gente vai chegar daqui a pouco. Tá? Mas, para cada um de vocês vão poder ter uma solução disso. Porque se ele quer um paralelogramo, a gente pode pensar talvez num losango, a gente pode pensar num retângulo, a gente pode pensar em vários valores que vão atender a essa relação e que vai ser um paralelogramo. Vou fazer uma minha aqui, né? Fazer uma minha para que, né? Qualquer uma vai ser um paralelogramo, então vou fazer uma minha aqui. Por exemplo, se eu uso então o ponto 1 e 1, ó, 1 e 1, ele vai estar aqui. E depois eu uso o ponto 2 e 2, aqui vai formar um paralelogramo. Sim, o meu desenho faz que forma um paralelogramo. Aceitem, é isso aí. Certo? Por quê? Porque quando eu olho essas retas, essa é paralela com essa e essa é paralela com essa. Beleza? Letra A está feita. Cada um de vocês pode ter uma solução diferente dessa. O quadrado de diagonal AB. Vou apagar a minha de preto. Tá? Ó, apaguei a de preto. A diagonal do quadrado tem que ser AB. Um quadrado diagonal AB. Quer dizer, eu preciso formar um quadrado em volta dessa reta, se ela é diagonal. Então, o quadrado que eu vou formar é assim, ó. Todo mundo tem que ter a mesma medida. Quais foram os pontos que eu utilizei? O ponto 0 e 4. E além do 0 e 4, eu utilizei o 1 e 3. Ok? Com esses dois pontos eu formei um quadrado, com os dois que eu já tinha, e a B acabou sendo diagonal. E por último, ele pede um triângulo isósceles de lado AB. Esse mesmo exemplo que eu acabei de utilizar formou um quadrado, não formou? Se eu tivesse apagado um dos lados, esse triângulo seria um triângulo que tem dois lados iguais. Porque se é um quadrado, o quadrado tem 4 lados iguais, nesse triângulo tem pelo menos 2 iguais. E tendo 2 lados iguais, a gente tem um triângulo isósceles. Essa questão, de novo, é uma questão que ela é pessoal. Cada um de vocês poderia ter um resultado diferente. Eu poderia ter vários triângulos aqui, né, só aumentando, e mostrar que ele ainda vai ser isósceles. Beleza? Vou apagar, né? Vou usar aqui a tecnologia de apagar o nosso quadro. Apagar aquela parte ali, né? Porque eu quero usar o plano. Ó, apaguei aqui. Para a gente continuar. Vamos para a questão 6. A questão 6 diz o seguinte. Paula desenhou um plano cartesiano em seu caderno e marcou os seguintes pontos. Vamos lá. 0 e 2. 0 no x, 2 no y. Esse é o primeiro ponto da Paula. 1 e 3. 1 no x, 3 no y. 3 e 1. 3 no x, 1 no y. 3 no x, 1 no y. E
2 e 0. 2 no x, 0 no y. Se ela formar um quadrilátero convexo com esses vértices, que tipo de quadrilátero se forma? Vamos desenhar o quadrilátero, então, para ver o que vai acontecer. Sempre muito retinho, claro. Agora vamos lá. É um retângulo? É um retângulo. Se é um retângulo, eu já vou até acabar por aí. Vamos determinar. É um quadrado? Não é um quadrado, porque todos os lados não são iguais. É um trapézio? Não é um trapézio, porque os lados são paralelos, o trapézio só pode um. É um quadrilátero irregular, quer dizer, um quadrilátero que não tem formação nenhuma? Não. Ela é um retângulo, letra A. Fechou? Tranquilo? Vou apagar também. Questão 6 foi. Vamos para a questão 7. Então, aqui eu vou apagar com muito cuidado e cautela, usando a tecnologia avançada. Fechou. Próxima questão. Questão 7. Observe a planta simplificada do condomínio onde Mariana mora. Suponha que as linhas do mapa sejam linhas realmente presentes no chão do condomínio. Para ir do vestiário feminino até a piscina, caminhando apenas sobre as linhas do piso, seguindo a rota mais curta possível, Mariana tem 3 opções. Descreva essas 3 opções, dizendo as coordenadas dos pontos sobre os quais Mariana deve passar. Beleza. Vamos marcar alguns pontos primeiro. Vamos marcar o ponto onde é o vestiário feminino, que é no ponto 1, 4. Então aqui é o vestiário feminino. E vamos marcar também aonde que está a piscina, que é no ponto 3, 5. 3, 5. Ela tem 3 opções de ir do vestiário até a piscina. Que opções são essas? Vou até colocar os pontos aqui, todos os pontos que estão próximos, aqui, aqui e aqui. Lembrando que aqui é o vestiário e aqui é a piscina. E que o vestiário é o ponto 1, 4, e que a piscina, que é aonde ela quer chegar, é o ponto 3, 5. Qual o caminho que ela pode percorrer? Ela pode percorrer do ponto 1, 4 para o ponto 2, 4, 3, 4, 3, 5. Então, ela pode percorrer esse caminho aqui, certo? Então, ela foi do 1, 4 para o 2, 4, do 2, 4 para o 3, 4, e aí ela foi para o 3, 5. O outro caminho que ela pode percorrer, saindo de 1, 4 e chegando ao 3 quintos. Ela pode percorrer do 1, 4 para o 2, 4, do 2, 4 para o 2, 5 e do 2, 5 para o 3, 5. Então, do 1, 4 para o 2, 4, do 2, 4 para o 2, 5 e do 2, 5 para o 3, 5. Ou ela pode percorrer do 1, 4 para o 1, 5, do 1, 5 para o 2, 5 e aí para o 3, 5. Fiquem atentos que ele está pedindo a menor distância possível. Claro, ela podia sair daqui, né, dar a volta aqui por trás, fazer o retorno e para a piscina. Só que não seria o menor possível, né? Então, ela pode ir 1, 4, do 1, 4 para o 1, 5. Ah, faltou vírgula em tudo, né? Do 1, 4 para o 1, 5, do 1, 5 para o 2, 5 e terminar no 3, 5. Beleza? Então, questão número 7, esses são os 3 caminhos. Faltou fechar o... Esses são os 3 caminhos que a Mariana pode percorrer. Fechou? Vamos para a questão 1 do mergulhando fundo. Vou apagar também aqui, usando novamente a minha tecnologia avançadíssima.
Vamos lá. Questão 1. Leia os passos seguintes e assinale a alternativa que completa o algoritmo. Lembra que eu falei sobre a questão do algoritmo, que é o caminho que leva a fazer algum trajeto. Sobre o plano, e tem a forma de um triângulo retângulo. Caminhando sobre o plano, a partir dos pontos da coordenada 10, 1. Então, ele parte do ponto 10, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de x e 1 de y. Então, ele partiu daqui. Depois, caminha a diagonal até o ponto 5, 8. 5 no x, 1, 2, 3, 4, 5 no x, 8 no y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa junção, vou até... Esse, 3, 4, 5, 6. Ih, era o de cima. Então, ele caminhou de lá até aqui. Caminhei na diagonal de volta ao ponto 10, 1. 10 no x. Ah, não, opa. Em seguida, desci verticalmente 7 unidades. Se ele desceu verticalmente 7 unidades, ele continua no mesmo x. O que mudou com o y é que ele desceu 7. Então, ele partiu para cá. Se ele estava no 8 e desceu 7, ele está no 1 agora. Por fim, beleza. Vejam que ele partiu daqui para lá, do 10, 1. E depois de lá, ele desceu para cá. Por fim, caminhei 6 unidades para a direita. Ele estava aqui. Ele andou para a direita? Não. Caminhei para a esquerda, de volta ao ponto 10, 1. Ele está no mesmo ponto de onde ele saiu? Não. Caminhei 5 unidades para a direita. A direita é para cá. Tá. Não caminhou 6. Caminhou 5 para a direita. Isso aí. Então, ele caminhou 5 para cá. Porque ele estava aqui no 10 e ele chegou até o 5. Então, letra C é o que responde. Caminhei na diagonal de volta ao ponto 10, 1. De novo, na diagonal, de volta ao ponto 10, 1? Não. Então, caminhou 5 unidades para a direita. Fechou? Fechou? E aí, nós vamos para a questão número 2. Que eu vou apagar aqui, posso apagar tudo, né? E ele fala o seguinte. Em um depósito havia uma caixa cúbica empilhada em cima de outra caixa. E esta última no formato de um paralelepípedo. Uma formiga colocou-se do ponto A ao ponto B, andando pelas arestas das caixas que não estão empilhadas. Segundo a figura do lado, sabendo que as caixas têm a mesma altura de 50 centímetros e que a caixa de baixo tem o dobro do comprimento da primeira, determine quantos centímetros a formiga se deslocou. Vejam que a formiga se deslocou do ponto A até o ponto B, certo? Deslocou do ponto A até o ponto B, seguindo o caminho que está desenhado ali. Então, a gente precisa ver o quê? A gente viu que o cubo tem 50 centímetros e que a aresta do paralelepípedo de baixo é o dobro da do cubo. Então, seria 100 ela toda. Se é 100 ela toda, a metade é 50. O que isso quer dizer? Que cada aresta que a formiga caminhou equivale a 50 centímetros. Se ela fez 6 caminhadas, porque 1, 2, 3, 4, 5, 6, para chegar do ponto A até o ponto B, a pergunta é, qual é a distância que ela percorreu? Ela percorreu 6 vezes 50 centímetros. Isso dando 300 centímetros que ela caminhou. Entendido? Questão bem simples, né, pessoal? Sendo assim, a gente termina a nossa aula de correção de exercícios. Todos os exercícios estão corrigidos. A gente retorna na segunda-feira com a nossa aula ao vivo. Deixo para vocês, como sempre, um grande beijo e tchau, tchau.